Boa tarde a todos, queridos irmãos. Mais uma vez nos encontramos neste momento de preces e orações na nossa casa de Fabiano de Cristo. Que todos possam receber tudo aquilo que desejam, que almejam para os seus refazimentos físicos e espirituais. E nesta tarde, então, a nossa reflexão é do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, e nos cai capítulo 18, cujo título é A Bênção do Estímulo. O texto extraído deste capítulo, A Bênção do Estímulo, transmite importantes ensinamentos sobre a resiliência, o trabalho e a confiança na providência divina diante das adversidades que nos surgem. Então, o capítulo eu fiz um resumo em que nos conta uma conversa com os discípulos e o Mestre Jesus sobre a importância de equilibrar a verdade com a consolação. E Filipe, um de seus discípulos, afirma que a busca pela realidade não deve eliminar o conforto espiritual. E Jesus, então, se dirigindo ao Filipe, conta uma história para ilustrar como a fé e a ação combinadas podem transformar desafios em vitórias. Então, a história contada pelo mestre nos diz assim, que um pai de família, dedicado e trabalhador, enfrenta a ruína financeira por um grande revés comercial. Incapaz de lidar com o golpe emocional, falece deixando esposa e 6 filhos em situação de extrema pobreza. A viúva, inicialmente imersa em pranto e desânimo, toma a liderança da família, resgatando a esperança. Esse trecho destaca como o desespero pode ser destrutivo. Mas o papel da liderança amorosa e firme de alguém, no caso desta mãe, é essencial para reverter o desânimo que se constituía naquele lar. A mãe, então, reúne os filhos e os encoraja com palavras de confiança. Ela menciona um tesouro guardado em uma caixa, mas adia a sua abertura, sugerindo que primeiro deveriam focar no trabalho e no esforço coletivo. Os filhos concordam com a sugestão, motivados pela força moral desta mãe. A bênção do estímulo está no poder das palavras e atitudes para levantar o ânimo em momentos de crise. A mãe utiliza uma metáfora poderosa para unir os filhos e instigá-los ao trabalho. Então, a família se dedica ao cultivo da terra e ao trabalho honesto, recuperando a dignidade financeira e a harmonia. Após 6 anos, conseguem pagar as dívidas e reconstruir o patrimônio. Quando o pior já passou, a mãe finalmente revela o tesouro. No entanto, dentro da caixa havia apenas uma inscrição com as palavras de sabedoria extraídas do livro de Salomão, exaltando a justiça e o valor do trabalho. O verdadeiro tesouro, então, não era material, mas a união, o esforço e a confiança mútua.
Essa mensagem sublinha que o trabalho digno enriquece espiritualmente e transforma vidas. Jesus, então, após contar a história, reflete, junto com seus discípulos, a importância do estímulo espiritual. Ele valoriza o esforço humano aliado à fé como caminho para superar dificuldades. O Mestre, com esta mensagem, nos ensina que, diante dos desafios, não basta aguardarmos por milagres. É necessário agirmos com fé, coragem e determinação, acreditando na assistência divina e em nossas próprias capacidades. E esse texto, meus irmãos, reforça ainda os ensinamentos da doutrina sobre a lei do trabalho, a providência divina e o papel do estímulo no progresso espiritual. O trabalho é a ferramenta que dignifica e transforma as dificuldades em oportunidades de crescimento. Fé e razão, ensinados por aquela mãe da história que coordena os filhos superando os maiores desafios, e o estímulo ao próximo, assim como Jesus estimulava seus discípulos, somos chamados a motivar e consolar aqueles que enfrentam dificuldades. E com certeza, queridos irmãos, a mensagem é propícia a todos nós, porque somos aqueles ainda muito desalentados em busca dessas virtudes, como da esperança e da fé. E com certeza que o trabalho, aliado ao estímulo, ao bom ânimo, nos dá aquela condição necessária de prosseguirmos, ocupando a nossa mente e buscando o amparo divino, que é o que todos nós contamos e esperamos, trazendo conosco esta certeza dentro dos nossos corações. Que a paz do nosso Divino Mestre e que o amor e a simplicidade do nosso querido mentor Fabiano de Cristo permaneça com todos nós em todos os momentos. Que assim possa ser.